Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista aqui pelas ondas amigas da Relógio, pelo site no radiorelógio.com.br. Meus amados, no dia 1º de junho comemoramos um marco significativo. O 9º aniversário da Lei Complementar 150, uma legislação que marcou uma nova era para o empregado doméstico no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, o qual eu vou ter o prazer, de falar com ele agora. Mário, bom dia! Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte do programa Amanhã Melhor. Obrigado aí pelo carinho, pela recepção, tá, meu querido? Obrigado. Ô Mário, para começar, rapaz, explica para os nossos ouvintes aqui a Lei Complementar 150 que regulamentou a PEC das domésticas, fez 9 anos no dia 1º. Então conta e explica para a gente aqui, por favor, para os nossos ouvintes, qual a importância dessa lei, meu amigo? Bem, antes dessa lei, na minha avaliação, o empregado doméstico ele tinha um subemprego. Por quê? Porque ele tinha direitos mínimos bem inferiores a qualquer trabalhador de uma empresa. Se ele não tinha o fundo de garantia, não tinha seguro-desemprego, não tinha jornada de trabalho, não tinha hora extra, não tinha praticamente nada. Então, considerado um subemprego. Veio a PEC das domésticas em 2013, que propôs, mudou a Constituição Federal, propondo a igualdade, e a Lei Complementar 150 é que regulamentou essas igualdades. Então, desde 2015, o trabalhador doméstico ele tem praticamente todos os direitos de um trabalhador de uma empresa. O único direito que ele não tem hoje é o abono do PIS. Então, hoje ele tem um emprego que eu considero um emprego digno, Sim, no sentido de direitos. Acabou a discriminação e o preconceito legal em relação ao empregado doméstico. Então é uma grande evolução, foi uma grande melhoria. E falando sobre essa evolução, qual o retrato do empregado doméstico hoje, Mário? Houve um crescimento da informalidade, Se sim, isso se deve a quê? Bem, então vamos lá. Quando a gente fala, existe emprego doméstico e existe trabalho doméstico. Então, primeiro vamos falar trabalho doméstico. A diarista é aquela trabalhadora que trabalha até 2 dias na semana, a lei não obriga a assinar carteira. Hoje, o maior contingente de trabalhadores são diaristas, tem um grande contingente informal. Por que eu falo informal? Porque se a pessoa trabalha mais que 3 dias, mais que 2 dias na semana, deveria ter a carteira assinada. E no Brasil existem milhões de trabalhadores que trabalham mais que 2 dias e até hoje não têm a carteira assinada, são informais. Bom, e nós temos hoje, de acordo com a PNAD do IBGE, que é uma pesquisa nacional, 1.422.000 trabalhadores com carteira assinada. Sim. E houve o aumento da informalidade. Por quê? Na minha avaliação, o principal motivo foi a pandemia da Covid-19. Então, naquele momento, 2020, com reflexo em 2021, milhões de trabalhadores perderam seus empregos e após a vacinação houve a recuperação. Mas a pandemia criou um fato novo que perdura até hoje, que é o home office. Eita. Então, muitas famílias, principalmente da classe média, que trabalhava a esposa, o marido fora, e tinha uma criança pequena ou uma pessoa idosa, e tinha que ter alguém para cuidar de casa. Sim. A partir do momento que eles estão trabalhando em casa, eles resolveram demitir a empregada e contratar uma diarista. Então, houve o aumento, porque houve muita perda de trabalhadores com carteira assinada. E, paralelo a isso, houve o aumento de diaristas. Então, a pandemia foi um fator preponderante para esse aumento da informalidade. Então, nós temos que criar estímulos para o empregador doméstico assinar carteira, porque na nossa estimativa, pelo menos 1,5 milhão
de empregados domésticos que deveriam ter a carteira assinada não tem. Então nós temos que estimular o emprego doméstico, tanto o empregador quanto o empregado, a ter a carteira assinada e usufruir dos direitos que a lei proporciona. Então, já falando sobre esses direitos, qual o direito que a empregada ainda não possui? O único direito que ela não possui hoje é o abono do PIS. E desde o ano passado estamos trabalhando no Congresso. O Instituto Doméstica Legal propôs uma lei que a gente chama de sugestão de projeto de lei. Hoje é um projeto de lei que tramita no Senado e na Câmara, que a empregada também tem o abono do PIS como todo trabalhador. E o que é o abono do PIS? Todo trabalhador com carteira assinada que no ano anterior ganhou até 2 salários mínimos na média, ele tem direito ao abono de 1 salário mínimo no mês que ele faz aniversário. Então, para o emprego doméstico, isso equivale praticamente a 1/14. O salário médio de uma empregada doméstica com carteira assinada no Brasil está em R$ 1.500, arredondando. Sim. O salário mínimo é R$ 1.412. Então, isso equivale a 1/14. Agora, o que é mais importante é que haja justiça trabalhista ao trabalhador, porque a igualdade ainda não foi atingida a partir do momento que elas ainda não têm um direito básico que todo trabalhador seletista de empresas ou estatutário, que são funcionários públicos, eles têm esse direito. Então, a nossa luta é para que haja, de fato, a igualdade, que o trabalhador consiga ainda, esse ano, a gente ter essa lei aprovada. Entendi. Agora, Mário, o que pode ser feito para estimular a formalização do trabalho doméstico? Bom, nós temos um projeto que também trabalhamos no Congresso desde 2019, Sim. que é a volta da dedução do INSS do empregador que ele recolhe mensalmente através da social, Sim. no imposto de renda dele. Então, aprovando isso, nós estaríamos diminuindo o custo da formalidade. E menos custo quer dizer mais carteira assinada. Então, hoje consideramos um projeto importantíssimo diminuir o custo do empregador da mesma forma que muitas empresas, nós temos uma lei que foi renovada esse ano da desoneração da folha de pagamento, que diminui o custo das empresas no INSS. Então, queremos também que haja essa desoneração, quando eu falo através da dedução para o empregador. Sim. E, além disso, tem vários programas, até pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego, de fiscalização. Agora, o mais importante é a conscientização do trabalhador que a carteira assinada é melhor do que ficar com Bolsa Família. Então, hoje eu digo que, apesar do Bolsa Família ser um grande benefício, ele é um dos grandes inimigos à formalidade. Se nós pegarmos a região norte, nordeste do país, a maioria das empregadas não querem ter a carteira assinada para não perder o Bolsa Família. Então, elas preferem o assistencialismo a ter um direito, não um direito, a ter todos os direitos. Sim. Como eu falei, FGTS de garantia, seguro-desemprego, jornada de trabalho, aposentadoria, contribuição previdenciária. Ou seja, é uma série de direitos que dá segurança não só à empregada, mas principalmente ao empregador. Sim. E ele não assinar a carteira, mas ele está sujeito até a uma ação trabalhista e um prejuízo muito maior. Então, a informalidade perde os dois, perde o trabalhador, perde o empregador. Tá certo. Vamos ajudar então aí, você que é o empregador, ajudar sempre aí aos colegas, né, que precisam desta grande oportunidade de dar mais carinho, né, abraçar mais aí os empregados domésticos. Ô Mário, para fechar, rapaz, tem mais algum desafio que você gostaria de destacar aqui no trabalho, seja sobre o trabalho doméstico? Não, hoje, na realidade, o desafio é a gente conseguir melhorar, como foi falado, trazendo o abono do PIS, trazendo a desoneração. E eu convido ao ouvinte da Rádio Relógio a participarem dessas campanhas. Se eles entrarem no site
domesticalegal.org.br, eles podem dar um voto a favor da aprovação desse projeto de lei no Congresso Nacional. Então, eu convido, entre no site, dê um voto, não paga nada, é simplesmente dizer, eu como cidadão, acho justo que o trabalhador doméstico tenha o abono do PIS, que haja a diminuição do custo da formalidade para que mais trabalhadores tenham os seus direitos. Então, os desafios são, resumindo, melhorar através de leis que estimulem e façam justiça ao trabalhador doméstico e, com isso, ter mais carteira assinada e que os direitos realmente sejam, de fato, usufruídos. Então tá certo. Bom, tudo que é bom dura pouco, tá aí. Eu conversei com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, sobre a Lei Complementar 150. Ô Mário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia e um abraço em nome de toda a família Rádio Relógio. E as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida com você, como é que faz? Eles podem mandar um e-mail para Doméstica Legal. Entrando no site Doméstica Legal e aí .com.br, lá tem toda a orientação, pode mandar um e-mail, a gente responde, tá bom? Então tá bom, Mário. Obrigado aí pela sua participação, espero poder falar com você novamente. Mais uma vez, um abraço e um bom dia a todos os ouvintes da Manhã Melhor. Ok, boa semana. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou, de repente, está interessada, querendo ouvir de novo essa entrevista, ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Tá ok?